Fala, galera! Nem estou acreditando que a gente tá Começou. aqui. Pessoal, nasceu. Nasceu a O criança. que nasceu? Nasceu tarará, expressivamente. Expressivamente. Uma salva de palmas. Não, gente, vocês não têm ideia da felicidade que é estar aqui hoje fazendo isso. É algo que muita gente estava pedindo pra gente. Faz, Josi. E aí a gente decidiu juntar as nossas forças, as nossas experiências. E a gente vai trazer muito conteúdo para vocês, que eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de vocês. E hoje, né, Nego, a gente também tem uma convidada, já começamos com uma convidada especial que a gente escalou para ser a nossa repórter do dia. Veio algemada. Algemada, queridinha. Veio aqui para ser a nossa repórter do dia, nada mais, nada menos que Cristiane Rivas, minha irmã. Nem parece, né, Tadinha. pessoal? Queridinha protegida. A protegida. E ela é especial de estar aqui, hein? Porque muita coisa começou por essa mocinha aí. Pois Mas é. não vamos dar spoiler. Sem spoilers, Sem gente. spoiler. Eu, como repórter do dia, que faço as perguntas. Exatamente. Então, A gente pensou em fazer um podcast separado primeiro. Ia isso. falar sobre inteligência emocional, competências comportamentais, mas aí a gente falou, nega, vamos juntar. Vamos juntar tudo, fazer uma salada de frutas aqui para o pessoal, porque tudo envolve inteligência emocional. Tudo envolve comunicação. A gente, de boca fechada, a gente está comunicando algo. Então, como tudo comunica, e a inteligência emocional, a comunicação, ela faz parte, como o Nego diz, né, ela está debaixo ali da inteligência emocional. Então, a gente falou, por que não juntar tudo isso e trazer para o pessoal aí? E qual Nasceu. foi o nome do nosso podcast, então? Expressivamente! E olha, Lindo. ficou demais, não ficou, pessoal? Ficou top. Ficou- Eu gostei, hein? Dá Ó, um esse close, aqui- um close aqui no esse aqui, expressivamente. O Alê caprichou, Arrasou. hein? Alê está de parabéns. Parabéns, nosso Ale. designer master blaster. Fez isso aqui em uma Top das hora. galáxias. Foi. Fez, pedi pra ele ontem. Coitado. Pessoal- O Ale sofre pouco. Sofre pouco, mas vale a pena. Pessoal, Beijo, Alê. Beijo, Alê. hoje nasce o Expressivamente. Então, a gente está aqui, hoje, nesse primeiro dia desse nascimento, para apresentar um pouco do Fry, da Josi, para quem está chegando agora, para quem não conhece, e para quem também já conhece, saber um pouquinho mais da nossa história, qual que foi esse processo até a gente chegar aqui onde a gente está hoje. Então, a gente hoje vai fazer a nossa apresentação para vocês. Por isso que a dona Cris Rivas está aqui para ser a nossa repórter. Só para vocês entenderem o que terá nesse canal aqui. Como nós juntamos a experiência, a expertise aqui da Neguinha e todo esse meu know-how aqui, nós vamos falar sobre inteligência emocional, sobre autossabotagem, sobre competências comportamentais, juntando tudo com essa parte da comunicação, Em todas marca as áreas pessoal. E fora isso, a gente vai trazer convidados incríveis aqui para falar sobre esses assuntos e entender Isso. como isso é importante na sua vida pessoal e profissional, né? Isso. E cada um vai trazer a sua experiência, né, de vida, trazendo um pouco Exatamente. de cada tema aqui para a gente. Então, vocês se preparem. Hoje é só o começo. Hoje é só o começo. E só está começando o melhor. O melhor está por Ainda vir. está por vir. Yes. Bora. Bora, vamos começar. Pessoal, todos daqui têm muita curiosidade. Então, eu vou ser a curiosa de hoje. Ai, curiosa. Fry, Josi, me digam, como começou, antes de saber, né, como tudo começou, conta aí um pouquinho sobre a vida antes da Fry. Fala aí, neguinho, como Fala. que começou? Antes da Fry, a gente era o quê? Aquele padrão que quase todo mundo segue, né? Busca veio daquele pensamento do estuda,
busca emprego numa grande empresa, Estabilidade. fica lá até você morrer e vá ser feliz. Era isso aí. Foi. Era isso aqui que a gente seguiu. Eu conheci essa moça aqui quando eu era sonoplasta de casa noturna, cara. É mole. Conheci essa moça Dançarino. E dançarino, isso. Que aqui, ó. Eu não vou nem Nem vou fala. falar. Não, nem vou esse falar. tipo de coisa a gente não pode Mas eu tô revelar. aqui para entregar. Mas, e quanto tempo tem isso? Eu tinha... Nossa, faz tempo, né? Nem vamos Nossa, falar isso. É melhor. Nem Senão vamos vai entregar a falar idade. isso, entrega a Vamos- idade. É, Eu não tinha precisa. 19 anos. Tinha 19 anos. E conheci a Neguinha. Neguinha é 3 anos mais velha do que eu. Já com uma certa experiência, muito mais madura. A mulher já é mais madura por natureza, né? Por natureza, com certeza. E aí conheci a Neguinha. Ela, nessa época, já tinha a Carol e a Gabi. 2 meninas que... Picuchuca ainda? Cuchuca, que minhas filhas, assim, Não que tem. eu amo de paixão. A Gabi, que é a do meio, quando eu conheci o Fábio, a Gabi tinha 2 aninhos. 2 e a Carol 4. Ciumenta. E aí hoje é o Hoje, ídolo dela. e a Carol, a mãe das nossas netinhas. Carol, a mais Da velha, Helena e que da é a mãe Laura. da Laura e da Helena. E a nossa raspa do tacho, a Duda. A Duda que veio. E estamos aí há quase 30 anos, daqui a pouco, juntos. Meu Deus. 20... Vai, não vou lembrar, deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas assim, foi... Foi bem desafiador na época, Foi. porque... E vocês imaginam, ó, quase 30 anos atrás, eu com 2 filhas, ele um menino, porque fala hoje um homem com 19 anos não tem ainda aquela maturidade. Imagina a família, né, para ele ali tá, assim, meu Deus, uma Só que eu já tinha 2 trabalhos, né? Eu era sonoplasta em casa noturna, só que eu já trabalhava com tecnologia, com TI. já Então eu já trabalhava de dia, trabalhava à noite, final de semana, já fazia a correria já. já fazia correria. E a Josiane? E eu também já fazia minha correria. Sempre fui da área comercial, sempre falei pelos cotovelos, nunca fui uma pessoa tímida, mas Vendeu um consórcio pra mim. Eu era estagiário, ganhava R$300, vendeu um consórcio pra mim. vendi. Ué, e foi a melhor coisa? Não foi a melhor coisa? Foi. Ah, claro que foi. Eu não ia fazer uma sacanagem com você. Foi. Pô, Mas, enfim, resumindo aí essa parte, a gente, né, nunca mais se desgrudou. nunca. E aí nós nos casamos, namoramos, noivamos, nos casamos. Larguei a noite e continuei só na área de tecnologia. E fui buscando aquilo que minha mãe sempre colocou na minha cabeça, né? Que é, Fábio, minha mãe pegou uma certa bronca por empreendedorismo, por aquela pessoa que é autônoma. Por quê? Meu pai teve oficina mecânica e eu via minha mãe sempre com medo dessa estabilidade financeira que não existia, porque meu pai trazia cada sexta-feira uma quantia diferente para casa. E ela queria que eu tivesse essa estabilidade. A falsa estabilidade. E aí ela fala, estuda e arruma um emprego numa grande empresa. E grande empresa para ela era multinacional. E se aposenta lá. E fica lá até morrer. Aí eu fui, ok, ótimo. Nossa vida começou a melhorar muito, né? Eu ganhava bem, eu me especializei demais. E foi muito rápido Foi. esse seu processo. Eu Me lembro que foi especializei. muito rápido. Trabalhava Demais. muito. Trabalhava Horas muito. e horas. Muito. Eu não tinha marido. E aí eu me especializei tanto que eu comecei a dar aula. À noite, lembra? Começou Comecei a dar aula, então eu trabalhava de dia, aquilo que eu fazia de dia eu dava aula à noite. Só que aconteceu algo que aí foi o início dos problemas, mas também o início da transformação. Que foi a hora que eu estagnei profissionalmente. Eu era muito bom tecnicamente. E eu não entendia porque pessoas mais jovens e menos experientes do que eu chegavam na empresa e começavam a me liderar. Exatamente. E a mesma coisa também começou a acontecer comigo. Eu via pessoas que eram menos capacitadas que eu passando na minha frente.
Só que eu não tinha, na época, óbvio, esse conhecimento que eu tenho hoje. E, consequentemente, eu não tinha a autorresponsabilidade de entender que a responsabilidade por tudo que acontecia na minha vida era única e exclusivamente minha. Exatamente. Só que eu jogava Ah, a jogava responsa fora. na lomba dos outros. Eu tinha tudo aquilo que me falaram, eu tinha. Ué, falaram pra eu estudar, eu estudei. Falaram pra arrumar emprego numa grande empresa, eu arrumei. Eu Trabalhar busquei alto muito. salário, trabalhar muito. Trabalhava muito. Comecei a dar aula, 2 trabalhos. Cara, tinha tudo que me falaram. Só que aí as pessoas começaram a me liderar e eu fiquei mal. E quando a gente fica mal com a empresa, o que acontece? Quero abrir meu negócio. Vamos abrir o negócio, porque ninguém dá valor aqui pra mim, então eu vou dar foco no... Só que a gente não tinha negócio. Mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de abrir o seu negócio para entender e compreender o outro lado da moeda. Porque é muito fácil você falar de um lado só quando você não conhece o outro. Então, eu queria que todo mundo tivesse essa oportunidade. Porque aí a gente, não, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Aí a nega tinha saído, tinha parado de trabalhar um tempinho por causa que a Duda... Não, se fiquei ficou frustrada. predadora. Fiquei Aí- frustrada na empresa que eu trabalhava, na última. Aí nós decidimos, não volta e vamos abrir o negócio. Decidimos. Aí eu falei, nega, eu fico no mundo corporativo e você toca o negócio. Aí beleza. Aí de repente o negócio deu uma estourada. Estourou e aí veio a empolgação, né? A gente falou, acertamos na veia. Ah, vambora. Vamos embora. E aí bota dinheiro e faz desfile de Miss da cidade, traz produtos de São Paulo. Nisso a gente já estava no interior, né? Nesse Isso. período. E traz marcas bacanas que tem em São Paulo que não tem lá e vai, o negócio vira, injeta dinheiro. Só que nessa hora, para injetar mais dinheiro, a gente falou, não, vamos que aproveitar o momento. Vamos pegar empréstimo e vamos embora. Aí foi que o... Foi quando a gente começou a entrar na... Aí a gente não tinha crédito como CNPJ, a loja era recente. Aí eu tive a brilhante ideia, né? Eu tinha crédito como pessoa física, eu falei, não, vamos pegar ali, vamos pegar o empréstimo na pessoa física, vamos colocar na jurídica, tá bombando, paga de boa. E aí foi quando Degringolou. aconteceu. Não degringolou ainda, né? Foi quando aconteceu, teve um acontecimento que marcou muito, né, a nossa vida, a nossa história, que foi quando entraram pela 7ª vez no nosso estabelecimento para roubar. Só que dessa vez minha filha estava sozinha na loja. E aí foi feia a coisa, né? E nós ficamos muito assustados com aquele acontecimento. Abalou muito. Abalou ela demais. tinha 15 para 16 anos. O cara foi muito sádico, com faca, machucando ela. Sim, sim. Foi extremamente traumático. E Assustador. só não foi pior porque entrou uma cliente na loja, conseguiu entrar na loja. Chegou E na chegou hora ali exata. na hora exata, graças a Deus. E não aconteceu o pior ali com a nossa filha. Mas depois disso, nunca mais eu quis colocar os pés na loja, nem mesmo para tirar os produtos de lá de dentro. Eu lembro que foi você, foi o Dani, o William, foi todos os meninos lá para ajudar a retirar os produtos, porque eu não quis mais, de tão traumatizados que nós ficamos. E aí, a partir disso, foi que a gente entrou numa espiral totalmente... Aí afundou, né? Porque, na verdade, aqueles empréstimos, 2 que nós pegamos para fazer dar uma mexida na loja, colocar mais produtos, a gente fechou depois de pouco tempo. Aí foi pro saco. E olha que eu ganhava bem, mas não dava para pagar. Não dava para pagar. Aí o que aconteceu? Eu tinha uma outra crença que foi colocada em mim, que essa me pegou. Qual? Que a vida inteira assim, ó. Fábio, seu nome é tudo na vida. Fábio, não deixa seu nome sujar. Meu pai, a vida Fábio, inteira. não deixa seu nome sujar, seu nome é tudo na vida. Fábio, cuida do seu nome, honra o seu nome. Aí, onde que eu peguei os empréstimos? No meu nome. Então, eu não
poderia deixar o meu nome sujar. Então eu fiquei desesperado, Pegava um empréstimo para cobrir o outro. pegava o empréstimo para cobrir o outro. Vira uma bola de neve. Virou uma bola de E no neve. fim de 10 meses, a gente perdeu os nossos carros, nós tivemos que nos mudar de Sumaré para Indaiatuba, porque nós fomos ameaçados quando o cara que entrou na loja foi preso. A família dele nos ameaçou, porque Eles não ele acreditavam. achava que ele não deveria ficar preso, porque ele acabou não concluindo o ato, né, com a nossa filha. E Não aí nós deixou fomos de ser ameaçados. violência. Não, e aí... Não, ali foi Rede Record, SBT, lá, lembra? Essa situação Foi. pesada. E aí nós nos mudamos para Indaiatuba. E aí nós perdemos os 2 carros que nós tínhamos, não conseguimos comprar casa lá, saindo de Sumaré, não conseguimos comprar outra lá. E daqueles 2 empréstimos, eles se transformaram em 7 empréstimos em 4 bancos diferentes. E E aí, aí eu peguei o foi oitavo só com ladeira a- abaixo. Aí eu peguei o 8º com uma pessoa da família ainda, porque eu não tinha mais crédito no banco. Aí foi pro buraco. Aí eu quis tentar começar a trabalhar mais, só que é o efeito bola de neve, né? Quando você tá devendo desse jeito, quanto mais você trabalha, mais você deve. Quanto mais trabalha, mais você deve. Aí foi o buraco. E Porque aí você não tem mais cabeça, você não consegue mais raciocinar, parece. E você não dorme, você coloca a cabeça no travesseiro e parece que começa a vir só desgraça. E respinga em tudo, né? tudo, Tudo, todas as áreas da vida. Aí o bicho pegou, e é isso que você falou. Porque aí ela viu que eu tava louco, né, por trabalhar, para tentar recuperar a situação. Aí eu não ia mais para casa direito, ficava no trabalho, você fica tentando caçar trabalho para tentar fazer dinheiro. Comecei a dar aula quase todo dia. E Fazer dinheiro não, a gente queria ganhar. É. Depois que a gente entendeu assim, que é fazer dinheiro. E aí Quem eu ganha, comecei... perde. Isso é mesmo. Quem ganha dinheiro é criança, né? Adulto faz dinheiro. Isso. Adulto Perfeito. arruma formas de fazer dinheiro. Só que, aí o que aconteceu? Eu me perdi. Eu tava mal emocionalmente, não cuidava mais da minha saúde, não via ela, não via as nossas filhas, tudo foi... Quando ela veio, pediu o divórcio. Mas não Mas pra me proteger, né? No caso, foi pra uma situação porque ela sabia que eu tava... Pra dar uma sacudida. Não, ia acontecer alguma coisa feia comigo. Ia acontecer. Ia, porque Ia ele acontecer. estava. Eu lembro que nós fomos para o Rio de Janeiro, ele atendia um cliente e ele já estava lá alguns dias dentro desse quarto de hotel. Era do quarto de hotel para a empresa, que era do lado, lá no Rio de Janeiro. E eu fui para lá para ficar com ele, grávida da Duda. Aí, quando eu cheguei lá à noite, ele teve um ataque de pânico. Mas ele não entendia e nem eu o que estava acontecendo com ele. Desesperador. Emocional. O emocional estava Sem todo... nem... Então Nada. ela quis me preservar. O que ela quis fazer? Ela quis tirar essa pressão das minhas costas para que eu aliviasse, para que eu tentasse, pra gente tentar retomar a nossa dá um vida susto. mais Tudo que leve. né? foca, Um acordo. Tudo que a gente foca, cresce. Tudo que Expande. foca expande. Isso aí. E aí, só que a nossa sorte foi quando Aí, essa mocinha aqui essa mocinha... aqui. foi fazer um treinamento para tratar essas questões emocionais, competências comportamentais, que eu nem sabia que isso existia, porque Nem eu era aquele cara que estudei bastante, que entrei em multinacional, que dava aula, hard skill, nas Puro. tampas. E aí, ela foi fazer treinamento, que a empresa, acho que bancou para você Sim, na época, sim. né? Uhum. E foi uma transformação. Ela começou, eu vi mudando. Quando ela foi, e ela falou pra mim, só que ela falava algumas coisas que eu não entendia. Nunca vivi isso, então eu não entendia aquilo. Só que eu só comecei a acreditar quando eu vi algumas mudanças na vida dela, no dia a dia. E aí foi isso que falou, opa. E aí ela viu a gente nessa situação e Ela- foi lá, Foi lá e falou assim, Jô, vou bancar para você. vai lá e faz. E a Ju queria que o Fry fizesse primeiro. Eu queria, porque parece que eu já entendia. Mas ele nunca. Não. Mas o que é mais engraçado, que eu fiz, para mim, foi transformador. E a todo momento que eu estava ali, eu pensava, ele precisava estar aqui, ele precisava estar aqui, ele precisava estar aqui. Porque não que eu não precisasse, mas por ele ser uma pessoa totalmente racional e estar assim levando a nossa vida, sabe,
pro buraco mesmo, porque ele não tinha nem, ele não ouvia a gente, não conversava, não tinha mais diálogo. E aí, quando eu voltei, eu falei, você precisa, só que mal ele sabia que eu já tinha dado lá 12 cheques. 10 cheques. 10, 12 não, 10. 10 cheques. Eu não tinha nem saldo no banco para fazer aquilo. E eu dei o cheque. Tudo sem fundo, gente. Tudo sem Tudo fundo. cheque Não sem fala assim. Não bastava os 7 empréstimos. Mas eu tinha Eu certeza. fiquei desesperado Mas olha aqui. quando ela me falou isso. Olha só. Mas a Josi sempre foi essa pessoa. Sempre. Quando você acredita em algo, Exato. vai até o fim. Ah, mas você meteu os pés pelas mãos. Eu acredito que a gente precisa pensar, obviamente, só que eu tinha certeza que aquilo para ele seria sensacional. Então, eu falei, não, eu vou fazer isso. Mesmo sabendo que eu não sabia como eu ia fazer para pagar. Mas eu falei, eu vou fazer. Só que eu não falei para ele logo de imediato. Primeiro eu fui amaciando. Já tinha data. Já tava tinha tudo. Cara, que desespero. Tudo organizado. E aí, Desespero. só que ele... Sabe quando você fala com a pessoa, entra por um ouvido e sai pelo outro? Quando ela falou, já pedi. Liga lá, a gente já foi pra ligar lá pra pedir. Aí depois... E a mulher, o mais incrível é que a mulher do instituto sabia quem era eu já, porque ela já tinha falado que eu não ia acreditar em nada. Já. Eu já tinha falado. Olha que loucura, ela já falou que eu ia desistir. E eu ia mesmo. Aí ela vem lá em casa, parar na minha frente e fala assim, nego, por favor, vai no treinamento. Ela falou assim, ó, não esqueça dessa frase. Ela falou assim, vai por mim. É. Porque por Aí ele ela não ia. jogou no emocional. E nessa hora, por ela, aí eu sempre falo, né? São pessoas que acreditam mais na gente do que a gente mesmo. E são anjos, mentores na nossa vida. É. E foi ali que tudo começou. Porque essa virada, quando eu voltei, foi incrível. Porque... Ele ficou até o final, viu, pessoal? Ele não desistiu. Ele não desistiu. Não, Estava lá. Não desisti. E aí foi. Aí foi uma virada incrível no mundo corporativo, porque eu tinha já dentro de mim essas competências, eu precisava aprimorá-las. E foi. Aí eu comecei a crescer no mundo corporativo e comecei a querer entender esse mundo que eu vi lá, que eu falei, cara, isso é transformador. O pessoal do mundo corporativo só pensa em tirar certificação, fazer MBA, não sei o quê, não sair do lugar. Aí eu falei, cara, não é possível. O pessoal precisa entender isso. E, cara, foi demais. Você se viu no palco lá? Não, mas não foi. Não. Ainda não. Não. Porque jamais. quando ele fez isso, o que aconteceu? Virou a chavinha para outras coisas. Não, até ali virou a chavinha para o mundo corporativo. Isso. Pra eu crescer. Isso. Para o crescimento. Pra eu virar dele. gerente Isso, ali. Exatamente. Agora, para ele se ver nos palcos, foi um outro processo. Outra jogada. Entendeu? Qual foi? Aí entra uma outra pessoa na jogada também, que não está aqui hoje, que a gente vai convidar também para vir aqui falar, porque ele também é responsável aí por estarmos aqui. Meu outro cunhado. Que foi o meu irmão. Uma família de ouro, né? Uma família de Olha, ouro. olha, Pra entrou numa família. Olha de ouro. E aí o meu irmão, um dia... Não, aí, paralelo a isso, o meu irmão apresentou pra gente... Seu irmão já tinha feito esse treinamento que eu fiz, Isso. só que aí ele não parou, ele foi buscar outros. Isso. Aí ele fez outros. Aí um dia ele chegou em mim e falou assim, Jô, olha, eu fui numa palestra e quando eu vi o palestrante, eu vi o Fry em cima daquele palco. Eu vi o Fry. Aí eu, sério? Aí eu falei isso pra ele. Aí quando eu falei isso pro Fábio, aí você mexe um pouco, né, ali com o ego da pessoa. A pessoa, mas como que é essa palestra? E aí o meu irmão fez o convite. Vamos lá assistir essa palestra comigo? Aí o Fry foi. E aí casava, né? Porque era tudo aquilo que eu tinha feito naquele treinamento que a Cris nos levou. Isso. E era uma possibilidade de eu entrar nesse mundo. Aí, malandro, eu falei, cara, é agora. Virou a chavinha. Aí eu falei assim, aí eu me vi ali. Aí, acho que, né, pelo meu cunhado ter falado isso, pelo Denis ter falado isso, que me viu, eu olhei essa situação com outros olhos. Isso, exatamente isso. Aí eu falei, pô, pode ser. Aí nós conversamos com a pessoa e falou, cara, o que eu preciso pra trabalhar pra você aí?
E a gente não, assim, a gente estava pagando os empréstimos, não sobrava nada. E aí eu tinha que parar de dar aula à noite para poder começar a dar palestra. E aí foi que ferrou de novo, porque não tinha. Se eu parasse de dar aula, eu ia prejudicar de novo, ia me endividar de novo. Aí eu conversei com a nega, falei, nega, ou a gente vai, se vira aqui, vamos dar um jeito. E foi, cara. Aí nós nos juntamos, eu e ela. Mas pensa num negócio que foi na raça, no começo, na unha. raça. Na unha. Foi na unha. Dava palestra em condomínios. E aí esse processo, como que foi? Ele perguntou, né, para essa pessoa que já estava aí no mercado há muito tempo, assim, olha, como que eu faço? Gostei. Aí o cara simplesmente falou assim, ó, te dou o material. É isso aqui, se vira. Se vira. O que você fizer lá, o que você vender lá Eu te pago uma comissão. eu te pago uma comissão. Só que a gente não tinha projetor, não tinha microfone, não tinha nada. Só que a disciplina, a vontade, a determinação dele foi tão grande que ele passava mais de 8 horas trancado dentro de um quarto, treinando, estudando sobre o tema, sobre inteligência emocional. E ele começou a se especializar, assim, dentro daquilo que ele podia naquele momento. Desde os recursos que tinham, né? Então, Foi assim que tudo começou, então. foi assim que tudo começou, com os recursos que a gente tinha, que eram... Dando palestra em salão de festa de condomínio, galera. Que a Jo marcava. E aí, A o que... Jo Josi marcava. Hoje é fácil. Não, hoje Tem Google Ads, hoje tem Facebook Ads. Não, hoje você e faz- eu ia na unha. Então, o que, que a gente fazia? Ele trabalhava durante o dia na empresa. E o que eu ficava o dia inteiro. Aí nós tínhamos um vizinho maravilhoso, Evandro. Evandro, Se você assistir isso aqui, olha, nosso coração. nosso coração, a gente nunca vai esquecer de tudo que você fez pela gente. Gratidão eterna. O Evandro, ele O pessoal do condomínio ajudou muita gente, O né? pessoal O do- Evandro, o Juliano, que o indicava a gente. Muito. Rodrigo, todo mundo foi lá. E aí, o que aconteceu? O Evandro, por ele ter um conhecimento muito grande ali na cidade, ele já foi vereador, tudo. Ele falou assim, olha, você pode fazer as palestras gratuitas na Câmara Municipal. E ele tinha... Só que antes disso, a gente já estava indo o quê? Meu irmão tinha uma escola de Cursos profissionais. cursos profissionalizantes. E a gente começou, deu uma palestra lá, o Fábio deu uma palestra lá, e ele foi pegando experiência. Mas vendia? Não. Nada. Zero. Mas a gente ficava feliz. E sabe o que é bacana, Feliz de dar o pessoal? conteúdo, né? A gente ficava, eu ia com ele em todas, eu ficava ali no final da palestra para as pessoas, né, Esperando vender um curso. vender alguma nada. coisa. Não vendia. Isso me deixava triste? Não. Sabe por quê? A gente foi, sim, pela necessidade financeira, né, desafiadora que nós estávamos passando. Mas não foi o dinheiro que foi o nosso Não combustível. vinha, né? No começo. Não era o dinheiro, porque o dinheiro não vinha, a gente não vendia, a gente estava ganhando casca, ganhando experiência, aí ele estava ali. Olha como é importante o processo. O processo. Respeitar a curva de aprendizagem. Respeitar essa curva de aprendizado é sensacional. E aí, o que aconteceu? Ele tinha um jornal, o Evandro tinha um jornal na cidade. Aí ele anunciava gratuitamente a palestra do Fábio, e aí vinham pessoas, se inscreviam, aí tinha lá o e-mail. A gente fez um e-mail lá, e aí eu respondia. E o que eu fazia? Cada pessoa que se cadastrava para ir nessa palestra, eu mandava um e-mail para essa pessoa e falava assim, olá, que bacana que você se inscreveu para a palestra, essa palestra é sensacional, vai te ajudar muito. Você não quer aproveitar e convidar mais 5 amigos, familiares, tarará? Eu sei que eu falava lá. E começou o processo. Começou assim, ó, na unha. Aí começou 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas, daqui a pouco 100 pessoas, e assim vai. E daí, o que aconteceu? Até então dava palestra Para outra e vendia o treinamento de outra pessoa. Eu palestrava e vendia o treinamento de uma outra pessoa.
de uma outra Até pessoa. que essa mocinha aqui Não. fez Só que o algo. que Eu aconteceu? lembro desse dia. Só que o que aconteceu? Ele começou a vender. Ê, salva de palmas que ele começou a vender. E ele começou a vender. E começou a vender bem. Só que chegou, e a gente feliz. Quando a gente vendeu o primeiro, nossa, a gente foi celebrar. Vendeu o segundo, foi celebrar. Terceiro, o que aconteceu? As pessoas, quando elas começaram a ir nesse treinamento, que não era ele que dava, ele dava palestra e vendia o treinamento por uma outra pessoa, de uma outra empresa, as pessoas começaram a pedir o dinheiro de volta. Elas falavam assim, olha, mas eu queria fazer o curso com ele, eu comprei por causa dele. Então, as pessoas estavam criando uma conexão com ele. Ele gerou essa autoridade e essa credibilidade. E essa conexão. Então, as pessoas queriam ele. E aí eu falei, não dá mais. Não tem como você vender algo que as pessoas querem você. E você... Como que a gente vai fazer? E ele, não estou preparado ainda. Por quê? Aí veio o sabotador perfeccionista. O virginiano, que falou, com ascendente "Vem em mim, virgem. Vem em mim. Tudo em virgem. E aí, o que aconteceu? Não estou preparado ainda. Preciso fazer mais um curso. Preciso fazer mais um livro. crenças. Ler mais um Aí- livro, fazer mais um Não, curso. aí, não. Me certificar mais Depois um que eu pouco. ler mais um livro, depois que eu fazer mais um curso, depois que eu me especializar nisso. E assim ele foi ganhando tanta casca e mais nada. Até que um dia, uma pessoa na palestra falou assim para mim, olha, eu não vou fechar hoje, mas você pode me dar o seu telefone? Que amanhã eu entro em contato com você se eu mudar de ideia. Ela falou assim para mim, é o Fábio Fray que dá esse curso? Gente, eu juro, saiu da minha boca assim, ó, sim. Saiu assim, ó, sim. E não era. Mais uma vez, 12 cheques. E agora a Josiane Isso. colocando Assim. o Fry no fogo. Aí ela, Minha porque força. se não for, eu não quero, eu gostei muito dele e o meu marido também. E meu marido é muito chato. Então, a gente gostou muito dele, é com ele. Eu falei, é com ele. E já engasga. Aí na hora que eu falei, é com ele, pela segunda vez, já saiu meio engasgado. Mas não falei nada pra ele, fiquei quieta. Eu falei, imagina, ela não vai fechar, não vai dar certo. Não liga, não liga, não liga, não liga, não E liga. aí, não falei nada pra ele. Tá, e no outro dia, eu fui visitar a minha irmã. Ela tinha ganhado a Mari. E eu fui visitar a minha irmã. Na hora que eu tava subindo no elevador, meu telefone tocou. Era a pessoa. Oi, Josi, tudo bem? Você, olha, eu e meu marido decidimos fechar. A gente não tá... A gente pode dar cheque pra você? Tem algum problema? Eu, imagina, de forma alguma. E ela, qual que é a data? Gente... Aí eu falei, olha, eu tô no elevador, eu não tô escutando direito, eu já te ligo de volta e falo a data pra você. E aí, assim nasceu a Fray. Assim nasceu a Fray. Treinamento. Cheguei, não liguei pra ele, não tive coragem de falar por telefone. Aí eu cheguei em casa, A lembro até Miss hoje. inventona. Cheguei em Nascer a casa Fray e Treinamentos. falei pra ele, nego, a sua imersão precisa acontecer no dia tal e tal do mês tal. Aí ele olhou assim pra mim, tá maluca? Aí eu falei, tô. Eu vendi. Aí eu peguei o cheque não, porque, eu falei pra você só quando eu fui buscar o cheque. Isso. Não falei no outro dia, eu falei depois que eu peguei o cheque. Aí eu fui lá na empresa, ela pediu pra eu ir lá na empresa dela, eu fui lá na empresa. Mas, pessoal, sabe o que é bacana? Que é uma coisa, eu falo que é de Deus. Porque ela, se ela quisesse passar no cartão, não tinha como eu falar que era ele. É porque quando a pessoa pagava no cartão, ia direto Ia pra direto empresa. para a empresa. Entendeu? Foi muito louco mesmo. E se ela falasse, eu quero ir no escritório de vocês? Na minha casa, porque a gente não tinha escritório. Então, olha a loucura que foi, mas ao mesmo tempo foi Encaixando uma Deus pecinha na outra. encaixando. Foi As incrível. coisas, as pessoas. Falou assim, não, chegou a hora. A forma de pagamento. Isso. Exato. E aí- Tudo, né? E aí, o que aconteceu? Ela falou, você pode vir na minha empresa? Porque eu tô enrolada aqui, não consigo sair. Falei, claro, fui lá na empresa. Ela falou, ó, vai eu e meu marido, deu cheque, tá? Quando eu saí de lá, cheguei em casa, falei pra ele, falou, você tá maluca? Aí eu mostrei os cheques pra ele.
Aí, depois disso, eu lembro que nós Passei o fomos... carnaval inteiro. A gente foi pro Guarujá, lembra, Cris? Carnaval inteiro A gente montando passou, treinamento. ele ficou o feriado inteiro Não montando deu uma olhadinha na praia. Nada. Não vi nem a cor do mar. Então ele ficou mais assim estudando. E aí aconteceu, graças a Deus, nasceu a Fry Treinamentos. Sempre com a senhora, me joga pra lá sem eu saber. Olha me joga aqui, pro curso atrás sem de um saber. grande homem. Atrás não, ao lado, né? Isso, ao lado, atrás de forma alguma, ao lado, sempre tem uma grande mulher. Mas eu acredito assim que o que você faz hoje, claro, você é a nossa referência, nosso alicerce, tanto na Fry quanto na nossa família. E eu sempre enxerguei isso. E por eu enxergar isso, eu olhava e acreditava que você não conseguia ver, né? Toda essa capacidade, esse potencial que você tinha, eu sempre batia muito nessa tecla. Então, eu só dava uns empurrãozinhos. Tanto que eu sempre falei assim, gente, eu admiro. Quando eu vi ele a primeira vez no palco, dando treinamento, eu tive que sair da sala, porque eu chorava muito e de orgulho de falar assim, nossa, ele é o cara, só que ele não acreditava nele. Então, esse orgulho eu tenho até hoje. Ele é eu falo que eu sou fã número 1 dele, sou mesmo. Sou suspeita aqui para falar, mas eu sou fã, porque eu sei de todo o potencial que ele tem, do que ele entrega. Né? E ele se preocupa realmente em entregar bem. Em entregar. Não é só meu, isso é da nossa família toda, né? A gente tem alguns valores, principalmente honestidade. Pra gente, assim, isso é muito forte. Acima de tudo. Tanto é que, assim, a gente se estrepou tanto exatamente por esse valor ser muito forte, né? Exatamente. Buscando ser muito certo, muito correto. Então, por isso, a gente se enfiou em dívida lá atrás, por tentar fazer tudo certinho. Nós, por tentar fazer tudo certinho, demoramos muito para se jogar. A gente sempre... No fundo, todo mundo fala que eu sou perfeccionista, mas no fundo, todo mundo quer fazer bem feito aqui, né? Tanto é que até esse podcast demorou para sair. Nossa, demorou. Demorou, mas saiu. Aí ele tá tão Quantas lindo. pessoas tinham no primeiro treinamento? Olha, 52 pessoas. 52 pessoas. E eu dei a meta, lembra? Eu falei assim, olha... 50 pessoas, ela falou. Ele falou assim, mas agora, onde a gente vai vender? Como que vai ser? Imagina, a gente não sabia de nada sobre som, iluminação, nada. Eu falei, a gente vai fazer, a gente vai dar o nosso melhor, você vai arrebentar e a gente vai ter uma meta para colocar 50 pessoas lá. E aí foi quando começou que eu fui pro front e ela ficou... Nos bastidores. Aí ela começou a cuidar, administrativo, financeiro, Tudo nos com a Josi. eventos, tudo com a Josi. Ela cuidava, eu montava os treinamentos, eu me especializava, né? E comecei a buscar especialização aqui, fora, tudo, livros, e vai, mergulha, e vai pegando essa experiência, e vai montando treinamento, vai praticando com as pessoas, e ela focada em todo o resto, cara, cuidando de tudo. Sozinha, mas assim... Ele fazia... Porque eu trabalhava ele trabalhava? Eu trabalhava na multinacional de tecnologia, quase que eu solto o nome aqui. Ele não podia sair de forma alguma ainda. A gente tinha o que a gente faturava na Fry. Foram quantos anos paralelo? 7 anos. 7 anos. 7 anos de Fry com a empresa de tecnologia. 7 anos, cara. Mas eu lembro que... E entregando nos dois, né? Entregando nos dois. Entregando nos dois. E, só que essa virada de chave que ele teve para esse desenvolvimento, né, pessoal, isso foi de uma magnitude na área profissional dele, que o que ele, em 2 anos, ele teve uma promoção nessa multinacional. Quando ele começou a desenvolver essas competências, essas habilidades, essas soft skills, o que aconteceu? Em 6 meses? Não, em 5 anos eu tive uma promoção. Em 5 anos, isso, me perdoa. 5 anos ele teve uma promoção. Depois dali, a cada 1 ano e meio, eu tinha uma promoção. Ele começou a explodir. E aí, é o que eu falo para você. Como não acreditar no potencial, né? No aprendizado, quando você abre a sua mente
e que você fala, opa, o negócio é comigo. A gente tem que entender o seguinte, a gente não tá falando que estudar é ruim, não. Muito longe Não, disso, não, tá, gente? não. Eu não paro de estudar até hoje. A questão é, se você entender, que se você estudar, só que se você juntar isso com competências comportamentais, emocionais, cara, não tem jeito. Não tem como você interagir com outras pessoas, tanto para liderar, como para persuadir, para vender, para fazer gestão de conflitos, para você se comunicar, para você ter empatia com as pessoas. Não tem como você fazer isso sem ter esse lado emocional, esse lado comportamental bem desenvolvido. E aí, cara, quando eu tinha essa bagagem de competências técnicas e juntei com essa parte emocional, comportamental, Crescimento aí foi o exponencial. arregaço. Aí foi o arregaço. Aí foi. Mas aí já passamos pelo começo, como vocês conheceram, idealização, como aconteceu a Frai. E hoje a Frai já deu curso para milhares de pessoas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dos treinamentos. Aí depois disso a gente só foi, graças a Deus, crescendo. Hoje a gente tem vários cursos, a gente tem Treinamento, a imersão de inteligência emocional. Assim, a gente tem palestras, workshops, empresas que a gente fala sobre inteligência emocional, sobre comunicação, sobre marca pessoal. Só que a gente tem a nossa imersão de inteligência emocional, que é nosso carro-chefe. Que começou com 52 pessoas. 52. E a nossa menina, eu falo que a nossa menina, né, dos olhos, porque foi o que abriu portas pra gente. Então, eu sou simplesmente apaixonada por esse treinamento, essa imersão. Ela é um divisor de águas. Dá um spoiler, não? De como que é a imersão? A imersão. Ela cresceu mais de 10 vezes, né? Tá com 600 pessoas agora a cada Exatamente. 3 meses. Hoje a gente faz essa imersão no Expo Dom Pedro, em Campinas. A última foi Uma experiência fantástica. uma experiência. A nossa equipe é maravilhosa, as pessoas que vão... Gente, Pensa numas pessoas assim. Sensacionais. Uma energia A energia. surreal. são pessoas ali que têm um propósito de ajudar outras pessoas. A gente fala, eu gosto muito da linha que Alfred Adler, ele traz como felicidade, que é servir. Servir. Você se sente feliz quando você serve. E é muito isso mesmo, né? Quando você se sente útil, você se sente muito bem. Eu olho as pessoas quando elas... Você vê quando uma pessoa se aposenta. Quando a pessoa se aposenta e para de vez, você vê como ela envelhece, Sim. como ela fica amarga, como ela às vezes até adoece. Até adoece. E essa linha dele de falar que felicidade é servir, pra mim é muito verdade. É entendeu? muito. A gente vive isso Vive hoje. isso. E a nossa equipe, aquela galera, nossa, eu amo eles de verdade, porque eles são demais, eles entregam com paixão. É um cuidado com as pessoas. E os é surreal. participantes, Os os participantes participantes sentem. Sentem. Todos os participantes que vão nessa imersão, quando eles olham para a equipe, eles ficam apaixonados, porque eles enxergam ali realmente o amor, a paixão que cada um, o cuidado que cada um da equipe tem com os participantes. Então, quando a gente vê isso, a gente fica assim, é como se cada um ali fosse nosso filho. É uma extensão da nossa família. Então, a gente tem a imersão, que é o nosso carro-chefe, nossa menina dos olhos. Aí nós temos Oficina da Expressão. Oficina da Expressão. Que é o nosso curso de comunicação. curso de comunicação. Essa senhora aqui. Mas espera aí. Tem um antes. Ixi. Até agora a gente ficou sabendo que ela era o back-office do Ah, Fábio. Que o Frai era o palestrante. Eu só queria ficar nos bastidores. É. Eu me auto-sabotava. Conta, Fábio, como foi essa viradinha aí de chave dela? Vai muito em cima dessa pergunta que você falou dos cursos, né? Então, assim, a gente tem a imersão em inteligência emocional, a gente tem o curso de oratória, a gente tem o curso de autossabotagem, a gente tem o curso de high performance, né? Para pessoas que querem chegar em nível de alto desempenho mesmo. E o nosso treinamento de finanças. E aí o que aconteceu? Eu simplesmente estava ministrando todos os treinamentos. Não tinha mais vida. Eu não tinha mais Aí vida. entramos de novo naquele cenário. Cadê o Frai? Tá dando treinamento. E Cadê aí- o Frai e aí na o- folga aí o dele? bicho Tá pegou. estudando. Porque a gente estava todo fim de semana em hotel. Eu não estava mais nem vendo a Duda direito. Não via a Helena. A Helena teve uma fase pequenininha, nossa primeira neta. Que nada, né? Não tinha como. Foi bem desafiador.
Eu não vi ela quase. E aí, o que aconteceu? Tem um pouco de falha minha aqui, porque mais um sabotador que eu tenho, chamado controlador, que eu tinha extrema dificuldade em dar meu treinamento na mão das pessoas para que elas ministrassem aquilo, porque eu acreditava que não ia Controlador e centralizador. entregar na qualidade que eu sempre busquei entregar. Então essa era a minha preocupação. Meu perfeccionismo e meu controlador vinham assim, falava... Só que aí, trabalhando esse processo de autossabotagem, graças a Deus eu mergulhei nesse assunto para ajudar as pessoas, porque eu precisei me ajudar. E aí quando eu desbloqueei, eu silenciei esses meus sabotadores, a gente começou a crescer. E para crescer eu precisava trazer pessoas para palestrar junto comigo, Para escalar. para dar treinamento junto comigo. E aí o que aconteceu? Nós estávamos bombando. E as pessoas perguntavam assim para mim, mas Josi, você não dá nenhum curso? Josi, você precisa estar ali com ele. Josi. Mas aí veio a pandemia. Só que antes da pandemia, eu me auto-sabotava, lembra? Assim, você sempre colocou que você queria... Porque, pessoal, eu sempre fui uma pessoa muito expressiva. Mas ser uma pessoa expressiva é diferente de ser uma pessoa comunicativa. Eu nunca fui uma pessoa tímida. Porém, se você me desse uma folha na mão e falasse, você vai ali fazer uma apresentação para 3 pessoas, eu não conseguia segurar a folha. Eu tremia igual vara verde. Eu não sei o que acontecia comigo. Quer dizer, hoje eu sei. Eu consegui saber o gatilho disso. Mas eu não sabia. Então, eu tinha pavor, eu tinha pânico de falar em público. Então, eu fui ali, levando... eu sou dos bastidores. Eu preciso ficar nos bastidores para tudo poder, né, dar certo. Acontecer direito. Aí veio a pandemia. Daí eu precisei fazer o quê? Nós dávamos todos os treinamentos no presencial. Presenciais. Era tudo no presencial. E nós simplesmente paramos. Tudo. Nossa operação inteira parou. E a gente falou, o que a gente faz agora? Vamos precisar... Assim, a imersão de inteligência emocional, a gente nunca imaginou dando ela no digital. E não demos e não vamos dar. Ela não vai gerar o impacto necessário. Então, a gente ministra ela no presencial e né, a gente manteve isso. Ela ficou estacionada na pandemia e nós voltamos agora. Mas os demais, era possível. Aí o que eu fiz? Comecei a transformar os treinamentos para o mundo online, para o digital, só que para a gente ministrar num formato mentoria ao vivo. Aí o que eu fiz? O primeiro treinamento que eu fiz foi o de oratória. Eu falei assim, vamos transformar a Oficina da Expressão no online ao vivo, vamos dar ao vivo para a gente olhar as pessoas, avaliar as pessoas, para que elas treinem tanto presencial como digital, e a gente avalia ela. Dá para fazer através do vídeo, do digital. E aí, enquanto eu ia transformando os outros treinamentos, que eu estava lá, eu falei, nega, você precisa ir, cara. Você precisa ir porque eu monto treinamento, eu faço, eu entrego, eu preciso de ajuda, agora não dá mais. E o que acontecia? Não era falta de conhecimento, porque eu já estava me desenvolvendo muito, eu fazia, eu lia, me especializava, fazia cursos, isso e aquilo. E em todos os treinamentos comigo? Ia em todos, só que eu não ia para o front, E a pandemia veio, deu uma rasteira na gente, falou assim, acorda. E aí foi quando eu vim para as redes sociais. Assim, como assim? Fenômeno essa mulher. Para com isso. E aí eu uma máquina. Vim para as redes sociais. Falei, vamos que vamos então. Só que no dia que eu me propus, que eu falei, hoje eu comecei. E de lá para cá, são 3 anos. Disciplina, resiliência, constância e muita vontade de entregar realmente conteúdo que agrega na vida das pessoas. E eu vejo... É de se tirar o chapéu. Ó, não é porque ela é minha esposa, não, mas é de se tirar o chapéu. Muito obrigada. A disciplina dela e nesse cuidado que ela tem de entregar conteúdo gratuitamente para as pessoas todo santo dia. A minha preocupação real não é... Josi, isso é balela. Ela tem um carisma dela. Assim, é incrível.
eu falo, né? Eu falo pra ela, eu passo 2 dias na imersão de inteligência emocional em cima de um palco, 26 horas, Não. e o pessoal sai de lá amando ela. Mentira. Ela sobe, É ela verdade. sobe 10 minutos no palco, eu passo 26 horas, eu falo, não é possível, gente. Não. E eu tô Não é aqui, assim. ó. Ela era a olha Xuxa do eu, nosso bairro. olha eu. Desde pequena, né, eu era Xuxa. Ela é a Xuxa do Ela era, bairro. gente, literalmente. Um dia a gente conta essa história. E aí, cara, ela tem um carisma, não adianta, gente. Eu tenho uma comunicação mais agressiva, eu tenho uma comunicação, eu sou mais incisivo ali, então assim, é difícil. Não a é pessoa... que é agressiva, a sua comunicação ela é mais incisiva. Então, de certa forma tem horas que eu fico mais agressivo mesmo. Eu sei que eu passo, mas assim, é porque eu quero dar esse melhor para as pessoas, eu quero que elas acordem, despertem, sabe? Então assim, eu quero, vamos chacoalhar, vambora. Mas e tá tudo certo. E tá tudo certo, porque tem muita gente que se conecta comigo. Muitas pessoas racionais, que são Sim. racionais, que são céticas, elas se conectam muito comigo. Porque elas sabem que eu não sou esse, sabe, esse motivacional aí. Não, eles sabem que tem conteúdo aqui que eu vou entregar e vou dar essa virada no cara, entendeu? Não tem passada de mão na cabeça. Não tem. Não, eu sou assim. Eu sou aquela pessoa que Você é eu mãezona, é vovó. sou a mãezona, mas quando precisa pegar, eu pego também. Eu não dou mole, não. Comigo não. aqui... quer fazer? Mas ela tem um carisma. Então, assim, ela se conecta facilmente com todo mundo e aí é muito, muito bacana. Então ela explodiu. Ela explodiu primeiro no TikTok. No né? TikTok. Se viralizou lá. E Em quanto tempo? Nossa, no TikTok. No TikTok foi em 2 2 meses. meses, cara. Hoje eu tenho... Ela chegou com 500 mil no TikTok em 2 meses depois. Não, em 6 meses. É. E hoje eu tô com 1.300.000 seguidores. E no Instagram com quase 300 mil aí, chegando. Então a Josi dá o treinamento. Oficina da A expressão. oficina da expressão. Eu dava uma mentoria, era mentoria, né? A mentoria ao vivo. A gente fala mentoria porque era ao vivo e eu fazia algumas turmas. Só que o que começou a acontecer? Sem agenda. Não tem como eu ficar ao vivo com essas pessoas. Hoje ela faz com as empresas, né? Então, hoje eu faço com as empresas. Então, tem várias empresas hoje que eu atendo nesse mesmo esquema, ao vivo. Porém, agora está saindo do forno o Oficina da Expressão gravado. Então, olha aí, pessoal, quem estava esperando tá saindo do forno igual aqui o Mas Expressivamente. com qualidade nas alturas, porque Exatamente. mesmo gravado no finalzinho, você passa por uma avaliação Avaliação ao vivo, ali, ó. Não, aqui. Não então, tem assim, escapatória. a gente está a transformação desse curso que era ao vivo para o gravado tá sensacional. Por quê? Não é porque é gravado, não vai ter um acompanhamento. E vai ter uma avaliação É isso que eu individual. falo, a gente não falha nisso, cara. Não falha. Não. Pega na mão. Você não sai do treinamento sem saber se comunicar. Por Só quê? sai daqui sem... Se você não passa na avaliação final, você vai reagendar de novo Até até passar. você aprender e passar. Se você não aprendeu a técnica e não está executando a técnica com maestria, por quê? Eu prefiro que você erre no treinamento conosco do que você perca a oportunidade aí fora. Na frente de um líder, na frente de um cliente, de um paciente, numa entrevista de trabalho. Falhe aqui, né? Falhe aqui. Isso. Não falha. aí fora. Isso. É muito melhor. E, gente, eu sou a prova viva disso. Eu vejo a evolução das pessoas e vejo a minha evolução depois que eu fiz Você quer a comercial, comunicação. você usa demais. Demais, demais. A comunicação é muito importante, pessoal. E E eu... a gente vê o início, o primeiro dia de aula da pessoa e depois vê no final, na avaliação, Incrível. é extraordinário o resultado. emociona. 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 Mas assim, é isso que você está falando. As pessoas têm que entender, eu sempre falo, né? Emocional é o alicerce. Por quê? Porque comunicação é uma competência emocional, liderança é uma competência emocional, vendas é uma competência emocional. Então, emocional é alicerce. Primeira competência que você tem que aprender, comunicação. Primeira, por quê? Você não lidera sem saber se comunicar. Você não vende sem saber se comunicar. De jeito nenhum. Você não fala em público sem saber se comunicar. Você não faz gestão de conflitos sem saber se comunicar. Você não arruma nenhum namorado, uma namorada, se você não saber se comunicar. Não é verdade? Você não faz nada, você não trabalha em time, você não dá feedback. Gente, comunicação é a competência base para todas as competências comportamentais. Ou seja, quando a gente analisa competências interpessoais, o que é interpessoal? Você com outros, comunicação é a competência base para todas as outras. Tá? Não estou falando de competência intrapessoal, você com você. Estou falando de você com outros. Você com outros, comunicação é base. Se você não tem comunicação, você não vai liderar, você não vai
Você não vai inspirar as pessoas não vão te admirar, as pessoas não vão querer ser você, você tem que ser. Ou você vai ser chefe, você não vai ser líder. Você quer ser chefe, você quer ser líder. Quer ser esse líder, tem que ter comunicação. Tá? Gente, quer vender, nada quer de ser chefe, persuadir, quer pelo amor influenciar. de Deus. Olha aqui, ó, quer influenciar, quer persuadir, Josi, aqui, ó. Comunicação, galera. Mas olha só, Comunicação. a gente vai falar muito sobre isso. Pessoal, muito. Tem muito conteúdo. Muito conteúdo, muito mesmo. Então, a gente vai falar muito sobre comunicação, inteligência emocional, sobre todas as competências comportamentais aqui para vocês. E o High Performance, quem High- ministra é o Fry. High performance Nossa, aí. High performance é É o final da jornada, né? Final da jornada. final da jornada. Inteligência emocional, porque comunicação. Destrava o cara no emocional, tira a crença limitante, tira bloqueio, tira a autossabotagem, aprende a se comunicar e vai pro box. Faca na caveira. Vai. Faca na caveira. Tropa de Aqui, elite. ó, Tropa é de tropa elite. de elite. É sensacional, Aí é o high cara- performance. Aí é o cara que quer ir pra outro nível. É entendeu? outro O cara que nível. quer explodir. Por isso que a gente fala tropa de elite mesmo, porque é uma mentoria de 4 meses. São 4 meses. que São eu passo 4 por isso. meses que cada um fica ali com fraia assim, e eles saem de lá voando. As pessoas entram lá, para você ter uma ideia, as pessoas entram lá, qual que é o seu propósito, seu objetivo? O meu objetivo é esse aqui. No meio da mentoria, a pessoa fala, não tem nada a ver comigo, não é isso que eu quero para mim. Aí a pessoa muda totalmente, e aí a pessoa começa a voar, e engraçado, o que acontece que essa pessoa começa a receber já feedbacks no meio da mentoria, de outras pessoas, de líderes, de pessoas que convivem ali com ela. Porque a mudança é sensacional. Então, nós somos suspeitos para falar, mas é isso que acontece. Assim, isso já é comprovado. Apenas 20% das pessoas atingem a sua máxima capacidade. Então, ou você entende que você vai precisar tirar... Por que a gente faz lá no High Performance? Primeiro, entender se você está amarrado ao seu passado lá. Porque... Que a gente faz? a maioria das pessoas A estão maioria amarradas. Quase 95% de que passam no High Performance estão amarrados lá atrás ainda. Ou Exatamente. seja, elas se adaptam àquele ambiente da infância, né? Por exemplo, se eu tenho uma criação rígida, eu para sobreviver nesse modelo de criação rígida, eu começo a ter algum tipo de comportamento. Aí o que eu faço? Eu arrasto isso para a vida adulta. E aí, o que eu vou ser? Ou eu vou ser exatamente igual e vou dar uma criação rígida, vou ser rígido e vou dar uma criação rígida para os meus filhos, ou eu vou repelir isso e vou ser aquela pessoa super liberal e perco também. Então, assim, a gente vai fazer exatamente igual ou oposto, mas em relação àquele passado. Então, a gente tem que se libertar primeiro desse passado. Depois analisa, libertou do passado? Qual que é o seu comportamento agora? Ok, ele está adequado para o que você está buscando no futuro? Então, são 3 fases. Será que você está... É o que eu falo, tem muitas pessoas que chegam, eu quero empreender, eu quero fazer não sei o quê, eu quero fazer isso. Cara, você está com um perfil que não cabe para você. Você é um cara totalmente que busca uma estabilidade, você não arrisca, você não faz nada, você está falando que quer empreender. Como? E a pessoa descobre isso, é isso que é... E aí, são fases, né? Olha passado, analisa presente e vê se o presente está adequado ao futuro. Mas não dá muito spoiler, não? Que a Não. gente vai Tem muito conteúdo muito. pra frente, né? Muito. Muita coisa. Tem muita coisa nova chegando, muito curso novo que está nascendo. E se preparem, tem coisas boas aí. Se preparem, se preparem. Vamos dar uma mensagem final para quem assistiu esse primeiro expressivamente. Lindo, orgulho. Lindo. Nossa, muito orgulhosa. Olha, se eu falar para você uma mensagem que eu quero deixar aqui para as pessoas, é que elas aprendam, consigam aprender com o processo, no caminhar. Que elas não esperem chegar ao objetivo, alcançar o objetivo para falar agora eu estou feliz. Não, porque o aprendizado que você tem durante o processo é ele que vai trazer a felicidade para você. É ele, não é o objetivo fim. O objetivo fim é só uma consequência de tudo que você veio trilhando e aprendendo ali. Então, nós aprendemos nos vales, não é verdade, nego? Exatamente. Eu sempre falo uma coisa. As maiores merdas que você vai passar na vida
vão ser as melhores coisas que vão acontecer na sua vida. Exatamente. Se a gente não tivesse passado uma dificuldade desse tamanho, vocês têm noção quantas milhares de pessoas hoje passaram conosco e estão vivendo vidas melhores exatamente por causa daqueles 8 empréstimos, Exatamente. por causa daquela merda gigantesca que nós passamos? Ou seja, eu sempre falo, dá uma ressignificada. Talvez essa dor que você está passando hoje seja uma bênção que Deus está colocando na sua vida. Isso, exatamente. Pensa nisso. E olha, pessoal, críticas vão acontecer de todos os lados, você fazendo ou não. Então faça. Não aceite críticas daquelas pessoas que nem ao menos você deseja se parecer. Então, faça o seu. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, coloca isso como a sua meta de vida e qual o caminho que você precisa seguir, você precisa trilhar para você alcançar isso. Quem são as pessoas que já alcançaram isso? E vai fundo, porque você vai encontrar pessoas parecidas com você no meio do caminho e elas vão te ajudar a chegar onde você quer. Nisso que ela está falando, só pense o seguinte: se aquilo que você está querendo para sua vida não está te dando frio na barriga, e se não estão rindo da sua cara, dá uma ressignificada, dá uma mudada aí. Como riram da Corrija nossa a cara, rota. viu, gente? Riram muito Corrija da a gente. rota porque você está sonhando baixo. Quando nós começamos, nós viramos Esperem. até meme. Meme. É. Esperem rir. Que As rir. pessoas mais próximas. Não, as pessoas mais próximas, elas não acreditam em você. As pessoas mais próximas, e na verdade, são fases, né? No começo, elas dão umas curtidinhas, né? Elas curtem. Aí quando você melhora um pouquinho, elas somem. E quando você explode, elas brigam com você, elas se afastam de você, porque elas não aguentam o seu sucesso. É triste. Eu fico triste, porque muitas pessoas do meu passado não estão no meu presente hoje. Mas é assim, a vida é essa. Mas hoje nós temos pessoas que a gente sente Mas nós que ama, encontramos semelhantes. que amam a gente Exato. de verdade. Semelhante atrai semelhante. Isso. Exatamente, não são os opostos que se atraem. Não. É uma história inspiradora, hein, pessoal? Dos dois, um apoiando o outro sempre, Sim. lado a lado, crescendo juntos. Eu sou fã também, vocês sabem disso, estou aqui por vocês. Muito obrigada. E porque eu amo servir, e servir é um ato de amor. Isso, Exatamente. perfeito. Perfeito. E que vocês continuem trilhando esse caminho que eu sei que é só de sucesso, de Amém. alegrias, de felicidades, de bênçãos. Amém. Que Deus abençoe. Que Gente, Deus diga um amém. nosso primeiro expressivamente lindo orgulho. Obrigada por me convidarem, adorei. Ai, a gente Não também. esqueçam de curtir o canal, de se Exato. inscrever. Se inscrevam, Inscrevam pro olha só. canal. Falar. Não esqueçam, se inscrevam. Curtam, porque é isso que vai fazer a gente gerar mais conteúdo para vocês. Comentem lá quais os assuntos, os Isso. temas, convidados que vocês desejam e a gente vai trazer aqui para vocês, porque aqui quem manda são vocês. Maravilha. Valeu, pessoal. Salva de palmas para nossa convidada que Uhul. que fez com que tudo acontecesse também. Isso. Tem um pezinho lá. Tem, se tem muito. Pé- Um É pezão. pesado. Obrigada, pessoal. Foi um prazer, gente, tá aqui, ó. Foi um start de algo incrível. Vai Foi. ser algo. Vai. Vai ser diferente, gente. Vai Pode, ser pode diferente. acreditar. Pode acreditar que vocês vão ter muita coisa boa aqui. Muito. Tô orgulhosa. Valeu, Show de pessoal. bola. Um grande Beijão, beijo. beijo.